Alô, bom dia, bem-vindos a mais um Reunião de Pauta, começando hoje, nessa sexta-feira, dia 20 de agosto, né? Estamos aqui para dar as principais notícias do dia, as principais polêmicas, né? Discutir aqui com vocês. Queria já dar um bom dia para todos que estão no chat, nos acompanhando aí no YouTube, interagindo conosco. E pedir para vocês deixarem sua contribuição, deixar seu super chat, né? Enquanto ainda é tempo, a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da monetização dos canais sobre política na internet, né? Mas então, enquanto não perca seu tempo, depois você vai se arrepender por não deixar o super chat aí hoje, porque quem sabe o dia de amanhã se ainda vai dar para mandar um super chat aqui na COTV, né? Também você pode tornar-se membro do canal, clicando aí em tornar-se membro e escolhendo o plano aí que se adequa mais à sua situação financeira, né? Temos desde o plano de R$ 8 por mês até o plano de R$ 200 por mês. Então escolha aí o seu plano e contribua mensalmente com a Causa Operária TV, uma TV independente, uma TV operária. Lembrando que isso daí pode acabar, essa farra aí. E então já torne-se membro já para você já poder contribuir, que a gente não sabe se essa a questão da desmonetização aí tá vindo para discutir justamente essa questão. Mas eu queria dar um bom dia aí para os meus colegas na minha bancada virtual aqui do Reunião de Pauta. Companheira Marília Garcia, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui a Causa Operária TV. E, como o Chico falou, contribua aqui com a nossa TV Revolucionária Independente. E bom dia, Márcio, diretamente lá da Bahia. Bom dia, companheira Marília, bom dia, Chico, bom dia a todos que estão nos assistindo aí, né? E aí, como disse a companheira Marília, você também pode contribuir compartilhando, né? Curta o vídeo já no início, já chega curtindo, mande para os amigos, familiares e peça para fazer o mesmo. Tá calor aí, Márcio, na Bahia? Aqui em São Paulo tá calor. Acho que não deve se comparar. É um calor incomparável. Mas tudo bem. Eu queria começar, né, já colocando aqui para os companheiros discutirem, que contando aí sobre o João Dória, né? A gente acabou não falando ontem, mas estava na pauta. O Dória chamou o Rodrigo Maia, grande herói aí do Centrão, né, para ser para fazer parte da secretaria aqui de uma secretaria no governo do estado dele, né? A gente sabe que não tem nada a ver com a competência técnica do Rodrigo Maia para gerir coisa nenhuma, é já uma pré-campanha eleitoral do Dória, né? E agora ele se coloca aí, ele demonstra aí várias movimentações aí no sentido de colocar sua campanha na rua, né? Ele fez um evento do PSDB em São Paulo, que teve a participação do presidente do PSDB, Bruno Araújo. Também teve recentemente uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de que iria votar no Dória, de que o Dória seria o candidato do PSDB à presidência. Isso sem falar nessa questão que a gente colocou agora do Rodrigo Maia como novo, fazendo parte aí da secretaria do governo do Dória. E mais uma coisa, mais um aspecto, é o anúncio de que o filho do falecido Bruno Covas, Tomás Covas, de 16 anos, se filiou ao PSDB. Eles fizeram esse evento aí e fizeram uma grande coisa publicitária aí para colocar a filiação do Tomás Covas ao PSDB. Você viu isso daí, Márcio? Você achou bonito o evento? Ficou emocionado? Sim. Não, o interessante aí são duas coisas que eu vou acrescentar o que você falou, Chico, que é justamente a participação do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele declarou de longe o total apoio ao Dória. E aí eu queria destacar aqui uma fala, o que eles falaram, né? Foi um evento, uma grande comemoração e tal, e teve falas, e aí o cara falou o seguinte: o Brasil enfrenta um momento de miséria e inflação. Né? Aí o próprio governador João Dória chegou e encerrou o discurso falando o seguinte: aqui é a terra da vacina, não é a terra da cloroquina. Viva São Paulo, viva o Brasil. Você vê o nível Rimou, né? que são esse pessoal aí, né? Esse é um candidato aí que... Você é um candidato à frente ampla aí, né? Para enfrentar Bolsonaro e Lula, né?
Ele queria emplacar essa rima porcaria aí da terra da vacina, terra da cloroquina, muito ruim, hein? O pessoal que é mais músico, poeta, pode avaliar a rima que o Dória tentou emplacar como slogan de campanha. É, mas é isso, né? Então ele está em franca campanha, né? Campanha aberta aí, à presidência da República, né? O pessoal, muita gente subestima, né, companheiros, o poder de um candidato que nem o João Dória, né? Mas é preciso ficar atento e é preciso denunciar aí todas as manobras que vão ser feitas, já estão sendo feitas, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, para fazer com que ele ganhe a eleição, né? Além disso, também outra coisa que a gente poderia comentar, né, é o aumento na proporção, né, a Fundação Oswaldo Cruz, isso sobre a pandemia agora, né, fez um estudo aí e que viu um crescimento na proporção da morte de idosos, né, pela Covid-19. Então, de cada 10 mortos pela Covid-19, 7, quase 7, né, são idosos, né? Você viu isso daí, Márcio? Por que será que acontece isso daí? Eles colocam 7 a cada 10, porque se você colocar a cada 100, vão ser 70. Aí você vê e a cada 1000, como né? é alarmante, é preocupante o número, né? Ou seja, 70% dos mortos são idosos e, pasmem, idosos que já tomaram as 2 doses, né? Isso aí é um balanço, né? Isso foi feito, como você disse, pela Fiocruz, né? Esse levantamento. E nós já estamos na 8ª semana consecutiva com esse número da quantidade imensa das mortes de idosos, mesmo tendo sido vacinado com 2 doses. É muito preocupante, né? A gente acabou de ler anteriormente aí o negócio do Dória, né? A rima ridícula dele lá da cloroquina com a vacina. E agora a gente está vendo aqui que o pessoal foi vacinado com 2 doses e morreram, né? Ou seja, não tem negócio de terra de vacina nenhuma. Se falar da quantidade numérica, ele não foi vacinado 100% ainda, longe disso. E agora quem foi vacinado morreu. E ele vai botar aquela campanha contra a população, né? Eu já vi entrevista do governador da Bahia, onde ele falou que ele tem que seguir o exemplo da Alemanha. Você não pode proibir a pessoa de tomar, mas você vai fazer condicionantes. Para a pessoa respirar, sair de casa, vou botar condicionantes aí para obrigar as pessoas a vacinar, e a gente sabe que é uma demagogia porque não tem vacina. É engraçado, né, que sempre que você tem essas matérias, a matéria está falando aí, né, que os idosos são vacinados com as 2 doses, mesmo assim o pessoal está morrendo, né? Particularmente a vacina que está dando mais esse tipo de problema é a Coronavac, né, que é a vacina do João Dória aí, da rima estranha com a cloroquina que você falou aí no começo. E é engraçado que você lê, ele sempre fala assim, né? Isso não, tô lendo a matéria do Estadão sobre isso. Isso não quer dizer que os imunizantes não funcionem, como frisam sempre os especialistas. Na verdade, quer dizer exatamente isso. Quer dizer que os imunizantes não funcionam. Porque o que mais que quer dizer, então? Se a pessoa toma a vacina e morre, quer dizer que a vacina funciona? Eu não entendi, Márcio. Não, eles começam a argumentar aí, né? Segundo os cientistas, bem pensantes, que não é porque a pessoa tomou a vacina que ela não vai morrer. Vai evitar alguns casos graves, mas não é 100%. Tal. É aquele papo, né, ridículo, né? Para poder ludibriar a população, em vez de chegar e botar logo aí um posto de vacinação em cada rua. Faz de casa em casa. Exatamente. Sei lá, faz tudo aí, leva... Não tem, continua a mesma situação com um agravante que foi aberto tudo, né? Pois é. Eu queria já agradecer a companheira Luísa Maranhão, que mandou um superchat alegre e otimista aqui para alegrar nosso dia. Falou: saudações revolucionárias, dia com sol e céu azul no Rio de Janeiro. Então vamos fiquemos animados aí, que temos um dia com sol e céu azul no Rio de Janeiro. E vamos começar o dia bem, já daqui a pouco já entra no fim de semana aí, né? Então, mas agradecendo aí o superchat da companheira, faça como ela, mande aí o seu superchat, contribua com a Causa Operária TV. Daqui a pouco a gente vai falar da questão da monetização dos canais, né? Mas antes eu queria ver um tema que está quente aí na semana e tal, que é a questão do Afeganistão, né? Eu recentemente vi também uma notícia
de que existe toda uma discussão por parte do imperialismo, né, sobre impulsionar aí as pessoas a fugirem do Afeganistão, né? Então, por exemplo, recentemente a ONU pediu, né, encarecidamente para os países vizinhos do Afeganistão manterem as suas fronteiras abertas para que as pessoas que queiram fugir do Afeganistão possam fazê-lo. No entanto, os Estados Unidos saíram vazados de lá e abandonaram todo mundo lá. Mas, enfim, é uma das coisas, né? Que mais que tem para falar sobre lá o Afeganistão, Marília? Eu acho que é importante a gente colocar esse debate, né? A gente vem colocando vários ângulos do debate aí para a gente discutir. Algumas coisas importantes que são relativas aí à polêmica que tem sido realizada tanto na esquerda quanto na direita sobre a questão do Afeganistão é a questão aí do tratamento com as mulheres, né? Acho que a questão essencial que a gente tem que colocar é que o imperialismo, de um lado, ou a gente pode falar também o setor que se fala civilizado, de um lado, que fala com os identitários de plantão, eles colocam aí que o Afeganistão é um país, quer dizer, que o Talibã é um grupo aí que vai subjugar as mulheres, né? Mas a gente tem que colocar, eles não colocam a realidade do povo do Afeganistão, né? E nem a realidade do povo de todo o Oriente Médio, que é um profundo atraso econômico e cultural que vai ocasionar numa situação de atraso dos costumes também. Quer dizer, o Afeganistão, a gente tem que colocar isso daí, é um país que não chega nem a ser um país feudal, não chega nem a ter organização feudal. O Afeganistão, ele, em grande medida, tem uma organização tribal da época aí da Mesopotâmia, né? Quer dizer, a maioria dos setores ali do Afeganistão são formados por tribos de criadores de cabra e tudo mais, que é uma das principais bases da economia, criadores de cabra e plantadores de papoula, que são a base aí da economia do Afeganistão. Quer dizer, como o próprio Marx falava ali na crítica ao programa de Gotha, não dá para ter a base jurídica, né, do capitalismo é uma superestrutura das próprias relações de produção capitalistas. Se eles não têm relações de produções capitalistas, obviamente, também não vai ter o direito burguês, né, que é uma coisa natural. E ainda mais os costumes, né, Marília? Ainda mais os costumes. Então, quer dizer, a gente tem que denunciar, né? Porque, em grande medida, a culpa desse atraso todo é do próprio imperialismo, que impede aí, que boicota o desenvolvimento econômico dos países do mundo. Então, a gente tem que colocar isso daí, que é uma questão essencial. A gente tem outros debates também que a gente poderia fazer, a questão sobre a suposta revolução socialista do Afeganistão, toda uma série de questões aí que a gente poderia colocar, mas que a gente vai colocando conforme os programas aí, para a gente aumentar nosso debate, né? Eu queria colocar uma coisa também, Marília, que eu tava... Eles falam muito sobre a questão de colocar as mulheres no ensino superior, né, e tal, porque aparentemente, enfim, a mulher não era permitido que a mulher estudasse. E aí, quando entrou aí o governo fantoche do imperialismo, né, algumas mulheres começaram a fazer faculdade no Afeganistão, né, que é assim, me parece, né, quando eu vejo esse tipo de coisa, aquele argumento tipicamente identitário, né? A gente coopta um setor aí, provavelmente essas mulheres, essas pessoas que foram fazer faculdade no Afeganistão e tal, é uma minoria em um país que a maior parte da população nem não sabe nem ler, né?
é uma minoria, uma classe média, né? Ou das famílias, ou até uma das famílias mais ricas do país, né? E é uma espécie de uma cooptação aí da população, do setor mais rico da população, por parte do imperialismo, né? Eu vejo muito essa discussão aí da questão do ensino superior das mulheres e tal. Exatamente, né? A gente tem que deixar claro que menos de 30% da população tem acesso à luz elétrica. Então, como que vai ter ensino superior? É uma coisa absurda. E essa situação continuou com a ocupação imperialista. Então, quer dizer, a ocupação imperialista não era nenhuma força civilizatória que levou energia elétrica, levou internet e tudo mais. Apenas de 20 a 10% da população que tem acesso à internet também. Então, quer dizer, não dá nem para estudar sozinho em casa, porque você não tem nem luz elétrica nem internet. Então, não vai acontecer isso daí. Quer dizer, é tudo uma falácia, né? Essa crítica ao Talibã. Na verdade, a realidade é que as mulheres e nenhuma parte da população tem direito a estudar, a fazer uma faculdade, porque finalmente não existe isso daí. Não existem as condições para fazer uma faculdade. Essa é a questão principal. É isso aí, né? E sempre ressaltando aí que todo esse debate está envolto em uma campanha, uma pressão muito grande do imperialismo, justamente para não admitir sua própria derrota no Afeganistão, que foi uma derrota espetacular, né? Como a gente vem dizendo sempre. Bom, queria dar um bom dia aqui para os nossos companheiros aqui do chat. Ariel falou o seguinte: está chocado como a esquerda, ainda mais dita marxista, está caindo no papo do imperialismo. Pois é, isso é uma coisa que deixa todo mundo bastante chocado, porque seria uma coisa óbvia você comemorar uma vitória contra o imperialismo, né? Mas aparentemente não é. Temos aqui também a companheira Gabriela Pereira, está por aqui, Silvia Mirro, César Augusto Secom, e se você convido a todos que estão nos assistindo a deixar uma mensagem no chat, né? Mandar o seu superchat, interagir conosco para a gente, né, para a gente fazer o debate aqui com vocês, né? Então, eu queria entrar agora na nossa questão, no nosso tema central, né? O que acontece? O TSE vai baixar uma lei que impede a monetização, a princípio o primeiro alvo deles, né, de canais bolsonaristas, né? Particularmente começou aí com o canal Terça Livre, né? Então, o ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, determinou aí a suspensão da monetização de algumas páginas bolsonaristas que estavam sendo investigadas por informações falsas, né, que eles falam a respeito das eleições brasileiras. Eles falam informações falsas, mas na verdade são as páginas que estavam fazendo a campanha contra o voto eletrônico, pelo voto impresso, né? Então, ele determina aí a suspensão da monetização, fala-se de fake news, que eles estão fazendo fake news, que aí eles colocam que como se fosse crime, né? Porque aí ele fala assim, a citação direta do que foi dito no documento do ministro. As investigações indicam a articulação de rede de pessoas com tarefas distribuídas por aderência entre idealizadores, produtores, difusores e financiadores, voltada à disseminação de notícias falsas ou propositalmente apresentadas de forma parcial, com o intuito de influenciar a população quanto a determinado tema, também incidindo na prática dos tipos penais previstos na legislação, objetivando ao fim obter vantagens político-partidárias ou financeiras. Ou seja, né, essa situação eu achei muito boa. Mostra isso daqui, o que é isso aqui? Articular pessoas e tal para fazer uma determinada campanha. Quer se proibir a campanha política. É isso, é simplesmente isso daqui. Você lê isso daqui, você vê isso daí, né? Não sei se os companheiros viram isso daí. É uma coisa muito louca. Você viu isso daí, Márcio? Essa questão da desmonetização? Não, eu vi sim, é uma coisa absurda, né? A questão, eles estão colocando o seguinte, né? Eles falam que
Eles falam o seguinte, para ser textualmente, eles falam assim, ó, a ordem manifestante abusiva, inconcebível em uma democracia, fere de morte o Estado de Direito. Né? A pessoa que se colocar as opiniões, tal, falar, né, elas serem privadas disso já é um absurdo. Agora, você tem um órgão, né, um órgão que não foi, foi escolhido pela própria burguesia, não foi nenhum trabalhador, nem nada, eles têm o direito de chegar e mandar uma instituição. Por exemplo, você tem no YouTube, vai lá e fala, esse canal, fecha esse canal. Não monetiza esse canal. Como assim? Né? E eles falam que tem que fazer isso aí porque o pessoal está difundindo mentiras, né? Mentiras com relação ao funcionamento das eleições. Aí, se o cara fala que as urnas fraudáveis, que as eleições e tal, a próxima matéria que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai contar vai explicar como é que funciona a fraude para tirar Lula das eleições, do segundo turno. Mas se a pessoa for no YouTube, no Twitter, no Facebook, e começar a fazer campanha, falando que as eleições elas não servem, não são democráticas, tal, aí um juiz, um promotor, tal, vai lá e tem o direito de mandar caçar aquele vídeo, né? Tem o direito até de censura prévia. A Polícia Federal tem o direito de fazer censura prévia, se for o caso. Então, assim, é um absurdo, né? O que é colocado agora é justamente eles impedirem que a população elas tenham acesso às informações. Você vai na internet, você publica uma coisa, quantos milhões de pessoas têm acesso, né? Aí vem o mesmo grupo que dá aval para a Folha de São Paulo, para a Rede Globo, e vem falar o que é que pode e o que não pode ser dito. Né? Independente de quem seja, se a pessoa for de extrema-direita, ou o que for, a gente não pode ficar do lado da censura deles, muito menos de fechar o canal, desmonetizar os canais. Né? E quem vai sofrer no fundo somos nós, não é, Maria? Tava no mudo aqui. Tá tudo. A gente tem que deixar claro, né, que essa política de desmonetizar os canais bolsonaristas já foi comentado, inclusive, por membros do TSE, que em 2022 vai ser levada a todos os canais que falam de política partidária, quer dizer, aqueles canais que vão fazer campanha política para as eleições. Então, quer dizer, é uma prerrogativa exatamente para perseguir todos os canais políticos, né? Quer dizer, é uma situação aí muito complicada. Por exemplo, os partidos como o nosso, o PCO, por exemplo, não tem nenhum tempo de televisão, não tem nenhum tempo de rádio. O único local onde a gente pode falar é exatamente os nossos meios de comunicação na internet, o YouTube, principalmente. Exatamente aí a gente vai ver que esses canais vão ser dificultados aí de continuar com as suas atividades. A gente sempre fala que a gente pede contribuições, a gente pede aí superchats e tudo mais, porque é necessário para a gente manter a nossa TV Revolucionária Independente. Então, você desmonetizar esses canais é um duro golpe contra essa atividade, né? Então, é importante a gente denunciar isso daí. Quer dizer, é importante a gente deixar claro que isso daí é um golpe nas eleições, né? Quer dizer, é exatamente para nós não denunciarmos a fraude que vai haver nas eleições de 2022. Que isso daí começa com os bolsonaristas, mas no fim das contas, o alvo central é a esquerda. Né? O pessoal precisa ter... Tem canais de esquerda aí, como o nosso e outros, com uma audiência muito grande. Né? E uma audiência muito importante de pessoas que olham e vão entender exatamente como funciona a fraude eleitoral, que vai imperar aí totalmente nessas eleições. Né? A gente vê que a cada eleição que passa, o processo vai ficando mais antidemocrático. Né? Nesse caso aqui, a censura já virou regra. Né? O pessoal, antes pelo menos, isso vai diminuindo, né? Vai diminuindo o tempo de televisão, foi diminuindo e tal, o tempo de exposição. Agora nem na internet mais o pessoal vai falar. Eles vão, a princípio,
eles vão querer desmonetizar, mas depois, eventualmente, não vai demorar para eles começarem a pagar simplesmente. Ontem, por exemplo, teve a notícia de que todos os vídeos do canal Terça Livre foram excluídos do YouTube. Né? Saiu essa notícia durante a tarde, os vídeos do canal tinham sumido. Depois voltaram, né? Aí o YouTube falou que não, que foi um problema técnico, não sei o quê. Mas quem que sabe o que realmente aconteceu? Se não foi excluiu e depois, sei lá, não deu problema e tal, tiveram que pôr de volta. Porque a primeira notícia é que tinham sido apagados os vídeos. Essa foi a notícia que saiu. O YouTube excluiu os vídeos do Terça Livre, né, do canal. Eu olhei isso daí e você fica assustado até, né? Você vê uma coisa dessa, porque a gente tem aqui milhares e milhares de vídeos e da noite pro dia o YouTube pode resolver apagar tudo nosso aqui também, né? Então você olha, você fica até assustado, né? Foi essa notícia. Depois voltou. Eu olhei hoje de manhã e parece que tinha voltado, né? Mas é uma coisa muito louca isso daí. Do dia para a noite eles podem simplesmente resolver acabar com tudo isso daqui, né? Exatamente. É muito grave, tem que ser denunciado amplamente aí. O Fábio Silva comenta: escola sem política e YouTube também. Esse é o plano, né? É uma ditadura isso daí, né? Quer dizer, você não pode falar de política no Brasil, debaixo de um golpe de Estado aí que coloca a política em voga completamente, né? Porque, por exemplo, na situação na situação dos governos do Lula, muita gente parou de falar de política, porque finalmente tinha uma certa estabilidade e tudo mais. Não que o nosso partido sempre continuou. E a gente sempre defendeu que todo mundo sempre fale de política. Mas agora, com o golpe de Estado, a política é a questão essencial do momento. Quer dizer, todo mundo fala de política, todo mundo se coloca na situação política, é uma polarização profunda da situação política. E exatamente a gente vê essa verdadeira ditadura, né? Que você não pode falar de política, você vai ser preso se criticar alguém. É uma ditadura que vai se formando. Né? E é uma ditadura capitaneada aí pelo Poder Judiciário, né? Que eu acho que é algo que é importante, porque as pessoas falam muito do Bolsonaro, que o Bolsonaro é genocida, é ditador, é isso e aquilo, que ele é de fato, todas essas coisas, mas a esquerda parece que tem uma predisposição a querer defender o STF, defender o Judiciário, por ter a ilusão de que eles estão num conflito fundamental aí com o bolsonarismo. Mas o conflito do Judiciário, do STF, é com todos os direitos democráticos da população. Quando eles apagam todos os vídeos do Terça Livre, quando eles desmonetizam os canais bolsonaristas, isso é um atentado contra os direitos da população. E isso é uma determinação do TSE, do Poder Judiciário do Brasil. Então é importante que as pessoas tenham isso em mente, que esses juízes aí, eles fazem o que eles bem entendem. Não tem nenhuma lei que diz que você tem que fazer esse tipo de coisa. Nenhuma. Né? Você vê a citação que a gente leu agora há pouco, que o negócio é uma campanha contra a campanha política. Né? É uma determinação aí contra qualquer tipo de campanha política, porque isso daqui, lido genericamente, é uma campanha política como qualquer outra, né? Bom, companheiros, né? E ainda nesse sentido, continuando aí num assunto semelhante, a gente viu que hoje a Polícia Federal fez buscas na casa do Sérgio Reis e do Othoni, do deputado bolsonarista, Othoni alguma coisa, agora esqueci o sobrenome dele. Antônio de Paula. De Paula, Othoni de Paula, isso daí. Né? E então a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão emitidos pelo ministro Alexandre de Moraes, também do STF, né? Também juiz aí, que tratam aí de uma questão, eles estão querendo apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais,
a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e as suas instituições, bem como contra os membros dos poderes, né? Ou seja, não é que eles estão atrás de lavagem de dinheiro, essas coisas que eles usavam antes. Agora eles estão diretamente atrás do pessoal por ter postado coisa nas redes sociais, né? É um negócio muito louco, né, Márcio? Você viu isso daí? É demais da conta. Sabe qual é a incitação ao crime? É porque o Sérgio Reis, esse deputado aí, eles chamaram o ato 7 de setembro para a população ir para lá para defender o presidente. E, se for preciso, ocupar os prédios públicos, né? E só sair de lá quando as reivindicações dele forem atendidas. Seria. Para você ver, né? O cara que fez isso aí é o cara do PSDB, que é o Alexandre de Moraes, né? O cara atacando aí os bolsonaristas nesse método. Só que, ao mesmo tempo, vamos supor que o pessoal dos Correios resolvam ocupar os prédios aí e só sair de lá quando for cancelada a privatização e ter um aumento aí de 100% dos salários. Os trabalhadores vão ser presos também, assim, por incitação ao crime, sei lá. Incitação, imagina, se o sindicato chamar a fazer isso, ocupar um prédio, eles vão ser tratados também como incitação ao crime, ocupar o prédio dos Correios contra a privatização, o pessoal do Banco do Brasil ocupar os bancos e assim por diante. As fábricas. Quer dizer que o crime aqui é o cara falar e nem fez, na verdade. Né? Então, se tivesse feito, também não poderia ser crime. Como é que fica essa situação para a esquerda diante dessa prisão do Sérgio Reis? Isso que você falou é verdade, né? É uma incitação de um negócio que nem é crime. É uma incitação de um protesto, né? Então você incitar um protesto agora virou crime. A gente assiste aqui uma guinada aí à direita e um aumento, né, na censura muito grande, né? É uma situação muito grave aqui no Brasil. Exatamente, é uma situação gravíssima, né? Porque quando você vê a notícia, antes, né, se eles queriam fazer uma coisa desse tipo, eles inventavam uma denúncia de corrupção aí, meio esquisita. Lavagem de dinheiro, desvio não sei do que e tal. Nesse caso aqui, eles nem foram atrás disso daí. É uma mensagem direta, né? Eles foram lá e fizeram busca na casa do cara, busca e apreensão, porque ele fez um post na rede social. O que eles vão achar na casa do cara? Coisa estranha, né? Fazer busca e apreensão na rede social. Vão achar o computador na casa do cara. Seja preso, esse meme aqui é proibido. Exatamente, é uma coisa. É uma super ditadura isso daí, né? A gente vê, o pessoal nem esconde mais, nem tenta criar um pretexto, como você falou, Chico. Nem nada disso. O pessoal só vai te prender porque você falou alguma coisa que não agrada aí os ouvidos da direita, né? Um negócio absurdo. Isso daí também nos leva, né, a toda a questão da campanha aí contra o PCO, que vem crescendo aí há um tempo já. Começou com a polêmica do PSDB nos atos, né? De que uma parte aí do pessoal expulsou o PSDB dos atos. E continuou aí com o problema das estátuas, né? Do queima de estátuas, e agora a questão do Talibã, né, Marília? Um dos principais propagadores dessa campanha é o Reinaldo Azevedo, né? Exatamente. O Reinaldo Azevedo usou uma grande parte do programa dele, programa de rádio, programa de TV, para caluniar o PCO, né? Falou aí uma série de absurdos que são inclusive inverdades, que o PCO receberia aí fundo partidário e tudo mais, sendo que a gente nem recebe o fundo partidário, nenhum partido que não tem representação no Congresso recebe fundo partidário, falando que esse fundo partidário seria para sustentar a família do PCO, uma família aí, e não para sustentar a própria luta revolucionária.
e tentando taxar a gente de corrupção, de uma série de questões ali, falar que a gente é uma seita e tudo, que é a calúnia dos setores mais, digamos assim, raivosos aí contra o PCO, né? Aquele pessoal que não pensa em nada, não fala nada, que só quer criticar o PCO e fala esse tipo de absurdo, né? Quer dizer, nosso partido, que é o partido que mais trabalha na situação política, que não recebe fundo partidário, que finalmente vive de doações aí dos nossos contribuintes e de campanhas financeiras, tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa aí, de um desclassificado como Reinaldo Azevedo, né, que cunhou aí os vários termos do mensalão, do petrolão, Petralha, né? do petralha, quer dizer, é o cara mais desclassificado aí e que sempre está na linha de frente dos ataques contra a esquerda, né? A gente tem que falar isso daí. E qual você acha? E é importante também, né? A gente está chegando no final do programa, mas esclarecer a finalidade disso daí, né? O incômodo que eles têm com o PCO é justamente o fato de que a gente denuncia a principal manobra atual da burguesia, que é a questão da terceira via, né? Exatamente. Tem que falar, né? A finalidade é essa. A gente não só denuncia a questão da terceira via, a gente coloca água no leite da direita em todas as questões fundamentais aí que eles tentam fazer coro com o restante da esquerda direitista, né? Por exemplo, a gente vai lá, critica que combate o PSDB dos atos. A esquerda ali faz reuniões com o PSDB e tudo, e a gente vai lá e combate. Todo mundo se coloca contra o voto impresso, porque finalmente foi o Bolsonaro que falou, aquela coisa meio religiosa. E daí a gente fica a favor do voto impresso porque finalmente é uma posição de princípio. Todo mundo se coloca contra o Talibã e a gente se coloca a favor também por uma posição de princípio aí da luta contra o imperialismo. Quer dizer, a gente joga água no leite, a gente tira a unanimidade da esquerda e da direita, e por causa disso eles têm que criticar a gente, né? Quer dizer. No fim das contas é isso daí, né? Bom, companheiros, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria agradecer a todos que nos assistiram, né? Queria desejar um bom dia para os companheiros, para o companheiro Márcio, para a companheira Marília, né? E falar que a gente volta aí na segunda-feira. Segunda-feira tem mais reunião de pauta, né? Agradecer a presença de todos aqui no chat também, que interagiram, né, e tudo mais. Desejar um bom dia a todos e falar que a gente se vê, então, na próxima segunda-feira, às 9 horas. Bom dia aí, companheiros. Bom dia, gente. Até mais. Falou, Até mano. semana que vem. Tchau, tchau e até segunda.